Fala turma, beleza? Eu sou Felipe Dornelas, professor de Biologia e Laboratório aqui da Oficina do Estudante, e hoje eu estou passando para a gente falar sobre um assunto bem legal, bem importante, biodiversidade, depois da vinheta. Bom, a gente vai falar sobre esse tema não à toa, né? Primeiro que é um tema bastante importante, e ele tem a ver com o tema do DEUCLIC desse ano, DEUCLIC 2024, que é Biodiversidade Campineira, as formas de vida que se vê pela cidade. Então a ideia aqui é a gente fazer esse retomado conceitual mesmo sobre o que é biodiversidade, para que vocês saibam mais ou menos os caminhos aí para produzir os seus conteúdos audiovisuais aí para o DEUCLIC, beleza? Então vamos começar dando nome aos bois. O que é biodiversidade, né? Então, simplificando esse conceito, que é um conceito bastante amplo, a gente consegue chegar nessas ideias que eu listei aqui. Primeiro, a gente pode definir biodiversidade como sendo a quantidade e a variedade de espécies em uma unidade geográfica, ou seja, em um determinado espaço, tá? Esse espaço pode ser o espaço de uma cidade, de um município, do estado, de um país, de um continente e até mesmo do planeta Terra, de forma geral. A gente pode generalizar nesse sentido e definir biodiversidade como sendo a variedade de vida na Terra, beleza? E essa variedade inclui bactérias, protozoários, fungos, passando também por plantas e também animais. Então toda a variedade de vida na Terra compõe a nossa biodiversidade. Bom, conceituado então biodiversidade, vamos falar um pouquinho sobre a importância da biodiversidade e sobretudo a importância da manutenção da biodiversidade no planeta Terra, beleza? Vamos para essa parte aqui da lousa. Primeiro, né, a importância da biodiversidade, manutenção do equilíbrio ecossistêmico, né? Então a gente sabe que os ecossistemas são bastante complexos, eles dependem de várias espécies e eles estão em equilíbrio, eles estão bastante ajustados com aquelas espécies que ali residem. Então quando a gente tira por algum acaso, por algum acontecimento, uma dessas espécies, eu perturbo o equilíbrio desse ecossistema e vai gerar prejuízos potencialmente bastante negativos, né, para aquelas espécies que ficam ali. Então a parte é muito importante para o equilíbrio do todo. E se eu tiro uma parte, ou seja, se eu tiro parte dessa biodiversidade, né, eu acabo gerando consequências globais, consequências gerais dentro desse ecossistema. Então a manutenção da biodiversidade é fundamental para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Uma outra questão bastante legal, bastante interessante, que saiu há pouco tempo na mídia, saiu no periódico, uma revista científica chamada Nature, que é uma das mais importantes aí do nosso planeta, é isso daqui, ó. Caminhar em meio à natureza ajuda a recuperar o desgaste mental e melhora a atenção. Então, através do método científico, através de vários estudos, conseguiu-se comprovar essa correlação, né, na melhora de recuperação do desgaste mental e também melhora de atenção, de foco, quando você caminha em meio à natureza, né? E esses elementos aqui que eu citei, eles estão intimamente ligados à nossa saúde mental, ao nosso bem-estar, tendo em vista a nossa rotina, né, rotina de trabalho, rotina de estudos, né? Então, quer dizer, mais uma vez, a biodiversidade cumprindo um papel bastante importante, nesse caso, para a saúde mental, né, dos seres humanos e para o nosso bem-estar, tá certo? Então, quando a gente fala aqui caminhar em meio à natureza, o que se entende por natureza? É biodiversidade, beleza? Não é caminhar em meio ao asfalto, cheio de prédios, mas talvez caminhar num parque, num lugar que tenha vegetação, que tenha floresta, que tenha outros tipos de seres vivos ali. É isso que a gente entende por natureza nesse contexto de cá, beleza? Além disso, fica difícil a gente imaginar tarefas muito simples assim do ser humano, como por exemplo uma refeição. Comer um prato de arroz e feijão sem a biodiversidade é impossível, né? Uma vez que arroz e feijão são vegetais, que cumprem ali o seu papel dentro da biodiversidade, sem contar também que, por exemplo, não tem como formar as vagens do feijão sem um insetinho que vai lá polinizar as flores do pé de feijão, tá certo? Então a nossa vida do ser humano, ela depende grandemente da biodiversidade de pé, da biodiversidade intacta, tá certo? A vida pela vida já é suficiente para justificar a manutenção e a proteção da biodiversidade. Mas mesmo que a gente coloque o ser humano no centro, e não recomendo que a gente faça isso, mas mesmo fazendo esse exercício, ainda assim a gente vai ver que a gente tem que preservar todas as formas de vida que não o ser humano. Tranquilo? Só levando aqui para finalizar a nossa aula, quanto às ameaças à biodiversidade, listei 3 principais aqui: poluição, e aqui inclui poluição do ar, poluição das águas, né? Desmatamento e mudanças climáticas, tá? Esses 3 fatores aqui, eles estão associados à perda de biodiversidade, principalmente porque eu vou prejudicar as condições para a vida, para que a vida aconteça, de vários seres vivos, uma vez que eu poluo, uma vez que eu desmato e uma vez que eu promovo as mudanças climáticas, tá certo?
E em muitos casos eu vou diretamente tirar ou então depredar completamente ali o habitat de vários seres vivos, por exemplo, quando eu desmato, né? Então o que é o desmatamento? Eu tirar a mata, eu tirar aquela área de floresta. Tem uma perda de biodiversidade direta, que é basicamente eu tirar toda aquela cobertura vegetal, as plantas são seres vivos e tem um papel importantíssimo na biodiversidade, sem contar que eu estou tirando o abrigo dos vários seres vivos que chamam aquela mata ou aquela floresta de casa, tranquilo? Então aquele mesmo esquema, né, que eu comentei, quando você tira uma parte ou algumas partes de um ecossistema, você perturba o equilíbrio geral e nós seres humanos, nós dependemos desse equilíbrio também, tá bom? Então é isso, por hoje é só, espero que você tenha curtido essa aula, a gente se vê numa próxima, bons trabalhos, tchau, tchau.